Vamos ter um momento de oração. Pai eterno, que o Teu Espírito venha nos guiar nesse momento, conduzir nosso coração e nossa mente ao entendimento da Tua Palavra, a percebermos, Senhor, o Teu agir, a percebermos aquilo que Tu queres fazer no mundo, aquilo que Tu queres fazer em nós. Ó Deus eterno, transforma a nossa vida, transforma a nossa vontade, transforma tudo o que há em nós, para que sejamos encontrados em Ti, sejamos reconhecidos como pessoas cheias do Teu Espírito Santo. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós celebramos Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. Em Pentecostes nós lembramos que Jesus Cristo envia o seu Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele é derramado sobre todos os povos, é derramado sobre a igreja de Jesus, é derramado sobre os discípulos de Jesus, que estavam lá em Jerusalém, trancados, com medo. Nós lembramos em Pentecostes também da pregação de Pedro, que transforma a vida de tantas pessoas do povo, pessoas que aguardavam essa nova realidade que o Espírito Santo traz. Tudo isso está relatado no capítulo 2 de Atos, um capítulo muito importante, capítulo onde se forma a igreja de Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele é a presença de Deus em nós, ele é a presença de Deus na igreja. O Espírito Santo é aquele que chama, santifica e edifica a igreja para cumprir a missão de Deus nesse mundo. O Espírito Santo é a presença de Deus nesse mundo marcado pelo pecado, marcado pelo mal. O Espírito Santo, ele nos capacita para levarmos a palavra de Deus para frente, para levarmos a palavra de Deus para as pessoas que precisam ouvir ela. O Espírito Santo, como nós vimos na confissão de pecado, ele também nos convence do pecado, nos convence da justiça e do juízo de Deus. Enfim, nós temos muito para falar do Espírito Santo, mas para a pregação de hoje nós queremos ler o texto bíblico de Números, capítulo 11, os versículos 24 até o 30. Números 11, 24 ao 30. Um texto que fala do Espírito Santo lá no Antigo Testamento. Números 11, 24 ao 30. Moisés saiu e contou ao povo as palavras do Senhor. Ele reuniu 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e falou com Moisés. E tirando do espírito que estava sobre Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram. Mas isso nunca mais se repetiu. Porém, 2 homens ficaram no arraial. Um se chamava Eudade e o outro Medade. O Espírito repousou sobre eles, porque estavam entre os inscritos, mesmo que não tivessem ido até a tenda, e profetizaram no arraial. Então um jovem correu e anunciou a Moisés:
Eudade e Medade estão profetizando no arraial. Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, ordene que parem com isso. Porém Moisés lhe disse: Você está com ciúmes por mim? Eu gostaria que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe descesse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Deus, ele capacita o seu povo. Deus, ele capacita a sua igreja. Deus sabe o que a comunidade precisa. Ele sabe o que a sua igreja necessita. Existem tantas coisas necessárias na igreja, tantas demandas. E talvez você perceba isso. Talvez você tenha até um papel de liderança na igreja e você olha e percebe como as demandas, as atividades, as coisas que tem para fazer vão aumentando. E a gente pode até pensar, poxa, eu sei, Deus sabe das necessidades da minha comunidade. Deus sabe do que a minha igreja precisa, mas parece que as demandas só aumentam. É uma coisa atrás da outra. E tão pouca gente está envolvida, tão pouca gente está disposta a trabalhar para o Senhor. Como mesmo Jesus disse, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Sempre existe uma maioria dentro da igreja que quer ser atendida e poucas pessoas que se envolvem de fato no trabalho. E essa é uma realidade que já aparece ali em Números 11. Um exemplo que dá para usar a respeito desse texto é o exemplo do futebol. Certa vez um repórter de esportes perguntou para um técnico de futebol qual é a grande vantagem de se jogar futebol para manter a saúde. E aquele técnico, ele respondeu na lata, ele disse: o futebol não ajuda em nada para manter a saúde. E aquele repórter, ele achou muito estranho. Como que o futebol não ajuda? Futebol movimenta o corpo, as pessoas se exercitam. Então o técnico disse: mas infelizmente são 22 pessoas correndo de um lado para o outro atrás de uma bola por 90 minutos e 50 mil pessoas sentadas na arquibancada, palpitando, criticando e xingando os jogadores. E no fundo isso não ajuda em absolutamente nada na saúde deles. Se a gente parar para pensar, realmente, são 22 pessoas correndo atrás de uma bola e a maioria palpitando, a grande maioria dizendo o que eles têm que fazer. E a igreja muitas vezes pode parecer com um jogo de futebol dessa forma. Poucos estão correndo de um lado para o outro, tentando marcar um gol, tentando edificar a igreja, e muitas pessoas sentam e criticam e murmuram e querem ser servidas. E esse texto que nós lemos, ele fala exatamente disso. Moisés está no deserto com o povo, eles estão lá acampados aos pés do Monte Sinai, prestes a sair do Monte Sinai, onde eles passaram um bom tempo acampados, e o povo de Israel começa a ficar enjoado do maná. Eles começam a não gostar mais de comer aquele pão do céu que Deus mandava graciosamente para eles. Eles começaram a sentir saudade das carnes de panela, dos pepinos, das cebolas e dos alhos que tinham lá no Egito. E eles vêm reclamar para Moisés. E eles pedem por carne. Eles não querem mais saber de maná. E Moisés, ele escuta isso e ele fica muito frustrado, muito decepcionado. Mais uma vez, o povo está reclamando. Quando eles tinham chego no Monte Sinai,
tempos antes, o povo também reclamou. O povo reclamou das águas amargas, reclamaram do deserto. Deus sempre estava suprindo eles, estava fazendo tudo o que eles precisavam. Deus, com a sua bondade, vinha ao encontro do povo, mas o povo, sempre rebelde e ingrato, não reconhecia as bênçãos de Deus. E Moisés, ele chega a pedir a morte, porque não aguentava mais carregar o fardo de liderar o povo de Israel. Não aguentava mais ouvir reclamação desse povo. O povo de Deus é um povo reclamão. É um povo que não enxerga as dádivas de Deus. E esse texto é um retrato também, muitas vezes, da nossa realidade. O povo reclama e Moisés, ele se sente sozinho. Então, se nós olhamos para as nossas igrejas hoje, nós vemos coisas semelhantes. Existe uma expectativa de que pastores, missionários, obreiros de Deus têm que ser pessoas perfeitas, que têm que fazer tudo e fazer tudo com excelência. Existe muita comparação. Porque eu vi um vídeo de um outro pastor, porque eu fui numa outra igreja, e por que aqui não é daquele jeito? E é óbvio que nós devemos buscar excelência no reino de Deus. Nós devemos buscar qualidade, devemos buscar fazer o nosso melhor. Mas não existe perfeição. Não existe pastor perfeito. Na verdade, o que existe são pastores esgotados. Nunca antes se registraram tantos pastores passando por síndrome de burnout, pastores passando por sobrecarga, pastores que chegaram no limite, pastores cometendo suicídio, e comunidades que dizem: mas a gente paga o pastor. A gente não precisa se envolver, a gente não precisa fazer nada, porque, afinal de contas, a gente dá a nossa oferta, a gente paga o salário do pastor, então ele tem que fazer. E isso é um problema. Isso é um problema porque resulta naquilo que a gente chama de pastorcentrismo, pastores que precisam carregar uma carga muito pesada. E isso a gente vê no próprio Moisés aqui nesse texto. Moisés está cansado, exausto e sozinho. Não é a primeira vez que Moisés passa por isso. Já em Êxodo 18, o sogro de Moisés, o Jetro, vai visitar ele. E o sogro dele alerta ele que se continuar assim, ele não vai aguentar. E o sogro de Moisés diz para ele escolher pessoas para o ajudar. E agora passam alguns meses, a situação é a mesma. Moisés acha que tudo depende dele, enquanto que o povo de Israel só reclama, não percebendo as dádivas de Deus. Afinal de contas, Moisés é o nosso líder, Moisés precisa resolver nossos problemas. E então Deus olha para essa situação, Moisés ora para Deus e pede para que Deus dê um jeito na situação. E o que Deus faz? Deus chama pessoas para ajudar Moisés. Deus diz para Moisés chamar 70 anciãos, 70 líderes do povo. E daí nós constatamos que haviam líderes, haviam pessoas. Por que elas não estavam envolvidas no trabalho? Por que elas não estavam ajudando ainda? Moisés chama esses líderes para a tenda, para o tabernáculo, para o lugar de culto do povo, e lá então Deus iria manifestar o seu poder. E Deus, ele concede o Espírito Santo. Ele dá esse presente. Deus envia o seu Espírito para aqueles 70 líderes. Deus tira de Moisés parte do Espírito e compartilha com aqueles 70 anciãos.
E o texto diz que eles começaram a profetizar, ou seja, começaram a anunciar a palavra de Deus, anunciar o juízo e a graça de Deus. Profetizar significa ser porta-voz de Deus. E essas 70 pessoas se tornam porta-vozes de Deus. Acontece um milagre naquela tenda. Muito parecido com aquilo que está lá em Atos 2, quando o Espírito Santo foi derramado. Se nós lembramos de Pentecostes, o que acontece quando o Espírito Santo é derramado? Os discípulos anunciam a palavra de Deus, eles pregam a palavra de Deus para todas as pessoas. Então Pedro faz uma grande pregação e mais de 3.000 pessoas são alcançadas naquele dia. O Espírito Santo habitou no meio do povo lá em Números. Ele desceu e agiu no meio do povo de Deus, desse povo reclamão, desse povo ingrato, desse povo que não via que Deus tinha acabado de salvar eles, Deus que estava sustentando eles. Deus tinha tirado eles do Egito e no meio do deserto, lugar árido, lugar de morte, Deus estava sustentando eles. E eles reclamavam. Eles diziam: por que nós vamos continuar caminhando aqui no deserto se nós não temos perspectiva de vida aqui? Por que a gente tem que continuar comendo desse maná enjoativo? E Deus, Ele vem e age e consola Moisés. Moisés, ele não estava vendo o agir de Deus, mas Deus agiu e Moisés pôde perceber que ele não estava sozinho, que ele tinha pessoas ao lado dele. O Espírito Santo, ele age no meio do povo de Deus. Mas tem um aspecto interessante nesse texto. 2 homens não estavam ali na tenda naquele momento. Talvez se atrasaram. E o texto bíblico, ele não fala exatamente por que eles não estavam lá, mas quando Deus mandou o seu Espírito, eles também começaram a profetizar. Eles não profetizaram lá na tenda, onde era o lugar de culto, mas no arraial, no acampamento do povo, onde as pessoas estavam acampadas, morando, dormindo, aos pés do Monte Sinai. E o Josué, que mais tarde vai ser o novo líder do povo, nesse momento, ele ainda é um auxiliar de Moisés. O Josué, ele manda o Moisés proibir, né? Ele pergunta: Moisés, tu não vai proibir esses homens de profetizar lá no arraial? A gente vê algo muito interessante aqui. Moisés, ele percebe que profetizar no arraial não é algo negativo. Moisés, ele diz: antes todo o povo fosse profeta, antes todo o povo profetizasse, antes todo o povo falasse a palavra de Deus, todas as pessoas anunciassem a palavra de Deus. O profeta Joel, ele anuncia a vinda do Espírito Santo, e essa profecia se cumpre plenamente em Pentecostes. E o Evangelho, ele nos deixa bem claro que a notícia de Jesus Cristo, a boa nova, o Evangelho, precisa ser anunciada. E o Espírito Santo, ele é dado exatamente para que essa notícia seja espalhada. O Espírito Santo é aquele que vem e capacita o povo de Deus para levar a palavra de Deus adiante. No texto de Números nós vemos pessoas profetizando na tenda, no tabernáculo, no lugar de culto, mas nós também vemos pessoas profetizando lá no arraial. Nós vemos pessoas profetizando aonde as pessoas vivem, no mundo lá fora, não só dentro da igreja.
E nós somos chamados a anunciar a palavra de Deus também no arraial. Muita gente se pergunta qual é o sinal de que alguém tem o Espírito Santo. O sinal de que alguém tem o Espírito Santo é se a pessoa anuncia o Evangelho. Se a pessoa prega a palavra de Deus, isso só é possível a partir do Espírito Santo. Não tem outro jeito de pregar a palavra de Deus, senão sendo alguém cheio do Espírito Santo. E nós devemos buscar isso. Deus faz com que o seu Espírito haja no meio do povo. E de que forma Deus faz isso? Deus, Ele capacita. Ele capacita com dons. Os dons do Espírito Santo não são habilidades que nós recebemos simplesmente, mas são coisas que o Espírito Santo nos capacita a fazer para servir na comunidade. Deus capacita, Deus concede o Espírito Santo para que os líderes possam trabalhar, possam anunciar, possam profetizar, possam liderar o povo, possam assumir o seu papel na comunidade e também no mundo, lá no arraial. O povo, ele pode cumprir a sua vocação. Em Êxodo 19, Deus diz para o povo: vocês são nação santa, reino de sacerdotes. Um povo que foi chamado das trevas para anunciar a maravilhosa luz de Deus. E Deus capacita dando dons. É muito interessante que todas as vezes que a Bíblia fala de dons do Espírito Santo, todas as vezes que existem listas de dons, existem problemas envolvidos. Vários textos do Novo Testamento falam a respeito de dons. 1 Coríntios 12 até o 14, Romanos 12, Efésios 4, um pouco as cartas de Pedro, também 1 Coríntios vai falar, né? Mas quando a gente fala de dons na Bíblia, quando a Bíblia fala de dons, ela está sempre falando de problemas. Porque, por exemplo, nos Coríntios, as pessoas não sabiam usar os seus dons. Uns queriam ser melhores que os outros. Os dons, eles estavam concorrendo uns com os outros. Romanos vai dizer que alguns se achavam superiores aos outros, devido aos dons que receberam. Nós só temos os relatos bíblicos a respeito de dons espirituais, porque isso foi um problema na igreja antiga. Se não fossem esses problemas, nós não íamos saber quais são os dons do Espírito Santo. Mas daí nisso nós também percebemos a graça de Deus. Também ali em Números 11, o Espírito Santo foi derramado porque havia um problema. O problema era que Moisés não dava conta sozinho. Mas Deus é misericordioso. Deus é misericordioso com a sua igreja, com o seu povo, mesmo que muitas vezes nós não entendemos direito os dons, muitas pessoas nem sabem quais são os dons que elas têm, muitas pessoas comparam e se comparam com os outros. O Espírito Santo age em nós, age através de nós e age apesar de nós. Esse texto de Números 11, ele nos anima a perceber que o corpo de Cristo tem um papel, que a igreja tem um papel. E o nosso papel é nos engajarmos na comunidade, servir a Deus com os dons que Ele nos dá. Os dons, eles não são dados para bonito. Os dons, eles são dados para edificar a comunidade.
Saber tocar um instrumento maravilhosamente bem não é um dom, se não for usado para edificar a comunidade. E assim tantos outros exemplos. Os dons, eles foram dados para edificação, não para gerar concorrência, não para um ser melhor do que o outro. Moisés, ele tem uma expectativa. Ele diz: que bom seria se todo o povo profetizasse. Que bom seria se todas as pessoas anunciassem a palavra de Deus. Que bom seria se todas as pessoas assumissem um papel de liderança na comunidade. Que bom seria se todas as pessoas usassem os seus dons para a edificação do reino de Deus. Os dons do Espírito Santo, eles nos impulsionam para a missão que acontece dentro da comunidade, dentro da tenda, mas também para a missão que acontece lá no arraial, lá fora, lá no mundo, onde as pessoas vivem. Quantas vezes você já anunciou a sua fé para as pessoas de fora da igreja? Quantas vezes você já profetizou? E aqui profetizar não é nada de receber visões ou receber coisas espetaculares, mas é simplesmente anunciar o Evangelho. Quantas vezes você já profetizou da palavra de Deus no arraial? Nesse período de Pentecostes, nós somos chamados a procurar o propósito que Deus tem para a nossa vida, o dom que Deus nos deu. E isso não é uma coisa que cai do céu pronta e a gente descobre num passe de mágica. A gente descobre o dom que a gente tem por meio do serviço, por meio da experiência. Nós precisamos buscar servir a Deus para daí descobrirmos o nosso dom. E devemos fazer isso com alegria. A comunidade tem muitos trabalhos, tem muitas demandas. Ninguém deve fazer tudo sozinho, mas nós devemos nos ajudar e viver o Evangelho em comunidade. Viver o Evangelho com alegria, usufruindo dos dons que Deus nos deu. Moisés, ele quer que todo o povo seja profeta. E quando nós vemos lá em Atos 2, essa realidade se torna a nossa realidade. O Espírito Santo é derramado sobre todo o povo. Todo o povo agora tem possibilidade de ser profeta, de anunciar as maravilhas de Deus. Que Pentecostes não seja só uma lembrança daquilo que Deus fez há muito tempo atrás, que Deus enviou o seu Espírito, mas que Pentecostes seja vivermos no Espírito hoje e sermos convencidos pelo Espírito do nosso pecado, mas também que nós possamos lembrar das palavras que Jesus nos ensinou e que Ele nos dê dons para edificarmos a sua igreja, para a missão de Deus nesse mundo. Amém.